Nós vamos hoje vamos aí aterrissar a nossa série Testemunho Ocular, esse tema que a gente tem tratado nas últimas semanas. Hoje é a 7ª semana, a gente vai falar do 7º sinal. E a razão de a gente estar tratando disso é olhando pelos olhos de João, dos discípulos de Jesus, a caminhada de Jesus à medida que João percebe que o que Jesus revela quando faz alguns milagres, talvez vários dos seus milagres, João chama de sinal, porque aponta numa direção. Não é apenas um gesto de Jesus para revelar amor, também é. Não é apenas um ato de bondade aleatório, não é apenas isso. Tem um propósito. João vai percebendo, ele escreve com objetivo em mente. À medida que ele escreve, ele pensa em mim e em você, nos seus leitores no futuro. Se ele acredita que o livro dele vai chegar até hoje, ele pensa em mim e em você e ele quer algo com isso. E a gente chega hoje culminando no grande, talvez no acontecimento, com certeza no acontecimento mais importante de toda a história. Aconteceu naquele domingo de Páscoa, há cerca de 2000 anos atrás. E a gente vai falar um pouquinho daqueles últimos momentos de Jesus. O que é maravilhoso de celebrar isso é que essa expressão tão comum que a gente acostuma a ouvir na igreja, ano após ano, quando se trata de Páscoa, muitas vezes perde o peso e a grandeza que deveria ter dentro de nós. E você corrige as pessoas do lado de fora quando alguém fala: o que a gente faz, o que a gente celebra na Páscoa? E as crianças lembram dos ovinhos de chocolate, do coelhinho, e você lembra: não, a Páscoa nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. Agora sim, a ressurreição de Jesus. E eu acho que, em geral, a gente perde de vista a grandeza disso. O que isso significa para mim e para você? Porque se nós tivéssemos um impacto real do que isso significa, nós viveríamos vidas ainda maiores e diferentes, eu creio, tendo isso sempre enchendo o nosso coração. Eu vou explicar para você. A maioria de nós entrou um dia numa igreja e permaneceu numa igreja tem vários motivos diferentes. A grande maioria deles tem a ver com a necessidade de ter uma religião. Muitas pessoas acreditam, a necessidade de seguir a religião dos seus pais. E outras pessoas, muitas vieram porque tinham uma necessidade para ser suprida e buscou em alguns lugares, não encontrou e de repente encontrou numa igreja evangélica. Mas a única razão real, o único motivo verdadeiro para nós estarmos aqui e sermos igreja é esse. Não existe qualquer outro. Não faria o menor sentido nós estarmos aqui hoje sem uma ressurreição. Apenas ter uma reunião para celebrar ao Deus que a gente às vezes nem sabe exatamente como se revela, como ele pode se revelar, não faria muito sentido. Mas a maneira como ele se revela perfeitamente em Cristo, e a obra que ele faz de redenção da nossa vida, é o que faz com que a nossa história, a nossa vida hoje seja completamente, e 1000 vezes mais significativa. E a questão da ressurreição, olhando lá para trás, ela aponta para uma pergunta que todos nós um dia deveríamos fazer. Talvez você já tenha feito, talvez você já tenha respondido, e eu de vez em quando falo isso aqui na igreja. A pergunta mais importante que alguém poderia fazer é essa: quem é Jesus? E a ressurreição é o que finalmente responde essa pergunta, nos aponta para ela e nos responde essa pergunta. A ressurreição de Jesus foi a única coisa que realmente convenceu os seus seguidores lá atrás, lá no 1º século, lá enquanto ele estava entre eles, e nos anos seguintes, foi a única coisa que convenceu a eles que ele realmente era o Filho de Deus, que ele realmente era quem ele dizia que ele era. Pensa nisso, não foram as palavras que Jesus pregou, não foi aquilo que ele ensinou, por mais precioso que fosse. Os ensinos de Jesus foram revolucionários no seu tempo. Ele apresenta a Deus como ninguém tinha apresentado, mas não foram os seus ensinos que convenceram os seus discípulos, os seus seguidores, de que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Não foram os seus milagres. E olha, ninguém nunca tinha feito nada igual ele fez. Os milagres, como a gente foi apontando, né, semana após semana, usando os sinais milagrosos de Jesus, começando em Caná da Galileia, água em vinho, né, e de lá para cá não parou mais de crescer.
um filho de um oficial que estava doente, quase morrendo, e Jesus vai lá e cura o menino à distância, e vão acontecendo outras curas. Um homem que está há 38 anos esperando um milagre acontecer, e o milagre simplesmente não acontece, ele é paralítico, ele não pode se mover. Jesus entra e só pergunta para ele: o que você quer? Você quer realmente ser curado? E esse milagre acontece. João entende que existe um sinal ali, e ele registra para mim e para você a cura de um homem que era cego desde o seu nascimento. E ele mesmo, esse homem, diz: nunca ninguém ouviu falar disso antes, que um cego de nascença tenha sido curado, querendo apontar para a realidade de quem Jesus era, a identidade dele. Vocês percebem? Só pode ser Deus, só pode vir de Deus. E no final das contas, um homem que está morto há 4 dias, sepultado, história encerrada, não tem mais volta. Jesus entra no cenário e revela para mim e para você que aquela história que contaram para você, que só não tem jeito para a morte, já ouviu essa expressão? Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Jesus diz: não. Chega lá, depois de 4 dias de Lázaro sepultado, e chama o homem e ele volta a viver. Quantos creem que isso realmente aconteceu? E quando isso acontece, a história vai nos contar que, por causa desse acontecimento, uma reviravolta imensa acontece na região da Judéia, de Jerusalém, que acaba também respingando em Roma. Mas eu queria fazer uma declaração que eu não sei como é que você enxerga ela, quando se trata a respeito de ressurreição. Sem a ressurreição, a história de Jesus não valeria a pena ser contada. Quando eu mesmo li isso a primeira vez, depois que eu escrevi, eu pensei: será que isso causa alguma ofensa? Será que alguém pensa: como assim, André? Mas para pensar só um pouco, porque eu acho que é importante demais que você reflita nisso. Eu acho que pode ser transformador para você se você pensar nisso. Sem uma ressurreição, Jesus foi tudo que ele foi e morreu e acabou. Se tivesse sido assim, se Jesus tivesse sido alguém que fez muitos milagres, ensinos maravilhosos, morreu e ali ficou, possivelmente, eu não posso prometer, mas eu tenho quase certeza que ele seria tratado como mais uma tentativa de Messias que Roma simplesmente interrompeu, executou e acabou. Não era o primeiro, não seria o último. Se não tivesse acontecido uma ressurreição, eu e você jamais teríamos uma Bíblia. Ela não existiria, porque não faria muito sentido. Você não conheceria a história do Antigo Testamento, possivelmente, a não ser se você fosse um estudioso de história antiga. Você não saberia quem foi Moisés, quem foi Elias, quem foi nenhum dos discípulos, absolutamente ninguém. Não faria o menor sentido. Não existiria cristianismo. Não existiria ninguém seguindo a Jesus. No máximo, como seguiria um pensador e uma ideia, como alguns fazem, mesmo que essas pessoas morram. Mas eu submeto a você que eu acredito realmente nisso. A história de Jesus, ela só faz sentido ser contada, e ser contada com imensa alegria, como a gente faz nessa manhã, porque ele não permaneceu morto, porque ele viveu outra vez e vive para sempre. Que alguém diga aleluia. Todo mundo que estava próximo de Jesus, todos os seus amigos, todas as pessoas que amavam e seguiam ele, quando Jesus morre, tem uma impressão de que não era para ter acontecido, e talvez eles estão confusos, pensando até: será que a gente se enganou? Ou será que ele nos enganou? Porque não faz sentido. A questão de Jesus principal não era o que ele pregava, não era o que ele ensinava, não era quem ele curava, não eram os milagres que ele realizava. A grande questão que mudava tudo, que causava grande problema no cenário que ele estava, era quem ele dizia que ele era. E se você ler o livro de João com cuidado, várias e várias vezes Jesus diz quem ele é. Várias vezes você vai encontrar a expressão eu sou, e ele está afirmando algo, e o que vem depois, em geral, é muito grande. Tem que ser, assim, tem que saber muito bem o que está falando para dizer o que ele diz. Porque se for verdade, quando Jesus chega e fala eu sou o caminho,
Quem está em volta tem duas opções. Eu vou acreditar nele ou vou achar que ele está maluco, porque tem que ter muita ousadia para declarar: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. E tudo mais que você ouve ele declarar. Quantas vezes ele declara sim que ele é o Filho de Deus, toda vez que ele fala eu e o Pai somos um, e o Pai diz: como é que ele morre? E os discípulos talvez estão tentando não conversar muito sobre o assunto, mas dentro deles eles estão pensando: eu acho que a gente se enganou. Porque se ele fosse mesmo o Filho de Deus, não morreria. Filho de Deus não morre. Messias não pode ser crucificado por Roma. Se ele é o cara que Deus havia enviado, não faz menor sentido. Talvez a gente se enganou, talvez ele tenha nos enganado esse tempo todo, e é inacreditável que a gente tenha passado os últimos 3 anos e meio maravilhados e seguindo alguém que a gente acreditava que ia ser o próximo rei enviado por Deus. E no final das contas, em questão de 2 noites, em questão de uma reviravolta absurda, ele é preso, condenado e morto. Ele diz que era a luz do mundo, mas ninguém pode apagar a luz do mundo. Como é que isso está acontecendo? E uma das pessoas que relata isso bem de perto é o nosso protagonista das últimas semanas, João. João é uma testemunha ocular de cada uma das coisas que a gente falou, mas especialmente João é uma testemunha ocular da crucificação do Senhor Jesus e também da sua ressurreição. E assim como todos os discípulos e todos os seguidores e todo mundo naquela época, nem João e nem ninguém esperava nenhuma dessas duas coisas. Ele não esperava uma crucificação de jeito nenhum e nunca esperava uma ressurreição também de maneira alguma. Mas ele escreve detalhadamente o que foram esses acontecimentos. João, ele vai expressar justamente isso. Ele não se coloca como um herói na história dizendo: não, Jesus falou, eu sabia que em algum momento ia acontecer, mas eu não contei para ninguém, guardei para mim mesmo. Não, ele fala com todas as vezes: não, assim como todo mundo, eu também não acreditava. Quando ele morreu, eu achei que tinha acabado. Eu não esperava uma crucificação, muito menos uma ressurreição. Você sabe o que a gente esperava? A gente esperava um rei. E João nos conta que, como a gente falou na semana passada, depois que Jesus ressuscita Lázaro dos mortos, a gente está falando de alguns dias antes da Páscoa, daquela entrada triunfal, algumas semanas talvez. O que acontece ali é tão forte, é tão marcante. Um homem morto há 4 dias agora está vivo outra vez. Mas a pior parte era a quantidade de testemunhas. Porque a Bíblia diz que muita gente tinha vindo de Jerusalém para visitar a família que estava enlutada e participa daquele milagre e vê o cara que eles viram sepultado há 4 dias atrás, agora está vivo na frente deles. E só pôde acontecer pelo poder de Deus através desse Nazareno que apareceu aqui. E a Bíblia diz que muitos, não poucos, a gente leu isso semana passada em João 11, muitos creram. E muitos estavam crendo, mas nesse momento eram muitos mesmo. E esse foi o grande problema. Os judeus não queriam de jeito nenhum, os religiosos, os líderes religiosos, que o que Jesus estava pregando, o que ele estava anunciando, o que ele estava fazendo, eles não queriam aceitar que fosse verdade. Lembra que a gente falou disso? Eles eram cegos intencionais, eles queriam não enxergar, porque aquilo custava para eles. Eles iam perder espaço, eles iam perder posição. Então, quando um homem era curado, eles arguíam o homem, diziam: como assim você foi curado? E não acreditavam, mesmo que estivesse na frente deles. O cara cego de nascença agora está vendo na frente deles. Um homem 4 dias morto agora, e nesse momento eles sabem, não tem escapatória. Disso a gente não consegue escapar, não tem como negar que esse é um milagre. E agora Jesus vai crescer demais, a gente tem que fazer alguma coisa. E eles se reúnem e começam a planejar que Jesus precisa morrer. Vamos fazer alguma coisa. E a arrogância imensa, e talvez algum dos fariseus que estava naquela reunião e depois se converteu, porque depois da ressurreição vários fariseus se converteram a Jesus, claro, não tinha mais como evitar. A gente estava tentando de todo jeito não acreditar, mas agora é inegável.
E talvez tenha vazado para João o que aconteceu naquela reunião. E olha que frase arrogante: se nós o deixarmos, aquele sinédrio reunido dizendo, se nós permitimos que Jesus continue o seu ministério, todos crerão nele. Nas palavras deles mesmo, o mundo inteiro está indo atrás dele. Glória a Deus. Porque hoje 1/3 da população mundial acredita nele. E nunca parou de crescer, eu acho que nunca vai parar. Mas o que está acontecendo aqui é que eles estão começando a pensar, agora a gente precisa fazer alguma coisa. E está se aproximando da Páscoa, eles acham que é um bom momento, Jesus vai ter que ir para Jerusalém, como ele sempre faz para celebrar a Páscoa, desde criança, e a gente vai ver uma oportunidade. Coloque espiões na cidade. Se em algum momento alguém ficar sabendo que Jesus ficou sozinho, porque a multidão não vai deixar a gente prendê-lo. Mas se ele estiver sozinho, é só avisar para a gente, e a gente vai mandar uma comitiva, uma guarda lá para pegar e prender Jesus. E Jesus entra naquele domingo pela manhã na cidade. A gente chama a entrada triunfal em Jerusalém. Toda a multidão está se sentindo extremamente patriota, nacionalista. Nós estamos sob o jugo de Roma há muitos anos, mas agora está entrando na cidade alguém que transforma água em vinho, que multiplica pães e peixes, que faz milagres como a gente nunca viu, que milhares e milhares de pessoas são curadas pela sua mão. Apenas com uma palavra ele está expelindo demônios, a gente nunca viu nada igual. E você soube de Lázaro, soube, e todo mundo, e começam a pegar mantos e começam a colocar na estrada como que preparasse o caminho, aquelas folhas de palmas, e Jesus vem entrando e eles celebrando, declarando ele rei. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Não era o rei que eles queriam exatamente, eles queriam outro tipo de rei, mas eles estão declarando, é o Messias, é de Deus, é rei, vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas significa Deus está salvando a nossa vida agora. Deus veio nos salvar. Eles só não sabiam ainda do que, mas Deus estava salvando eles de verdade. Alguns dias depois, Jesus celebra a refeição da Páscoa com os seus 12 apóstolos. E é ali que eu acho que eles ficam mais empolgados do que nunca. Embora essa reunião, essa refeição tenha alguns picos de emoções, eu acho que ali eles ficam extremamente empolgados porque eles veem que Jesus está cada vez maior, a ascensão dele está cada vez mais acelerada. Está todo mundo querendo proclamar Jesus rei. E ele senta com os seus discípulos e começa a falar de uma nova aliança. Opa, é isso mesmo, está chegando essa hora. Lembra que a gente aprendeu na escola dominical, os discípulos quando eram crianças, quando eram meninos, eles aprendiam lá na escola dominical judaica, de que o profeta tinha declarado que Deus estava firmando uma nova aliança, em algum momento isso iria acontecer. Eles estão dizendo, é o cumprimento da profecia, Jesus está dizendo sobre uma nova aliança. Eu só não entendi essa parte dele dizer que é no sangue dele. Como assim uma nova aliança no meu sangue? Se for no sangue dele derramado, ele vai ter que morrer, mas não é possível, não é isso que vai acontecer. Não, vamos deixar essa parte para lá. E é em favor de nós, como assim? E para ter uma nova aliança tem que ter novas leis, novas regras. Jesus fala, tem só uma, e ele fala de um novo mandamento que vai servir como a marca registrada de ética moral para o seu novo movimento, que está vivo até hoje, está presente hoje aqui nesse auditório, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasceu lá naquele tempo, naquele momento. Os apóstolos ouvem tudo aquilo, eles pensavam que Jesus estava prestes a se declarar rei. Chegou o dia em que ele vai tirar esse manto rabínico e vai colocar um manto de rei, e finalmente nós podemos proclamar o Messias chegou, como um grande e forte guerreiro, como um político estrategista fantástico, é quem a gente mais precisava. Deus presente do nosso lado, sendo rei sobre a nação. Porque tudo que eles conseguiam pensar era na nação. Não podiam imaginar que Deus estava fazendo algo por você, por mim e por todo mundo. Mas de repente muda a trilha sonora, muda o clima. Judas, por alguma razão, tem que sair. E Jesus começa a conversar sobre coisas um pouco mais profundas com seus discípulos. De repente ele fala, eu vou sair para orar. Alguns vêm com ele.
Você viu as crianças contando, não precisava nem pregar hoje, as crianças falaram tudo aqui para a gente. E lá Jesus é preso, Judas aparece, com um beijo ele trai o Senhor Jesus. E agora ele vai ser acusado falsamente, levado até a casa do sumo sacerdote de madrugada. E uma reunião secreta acontece e Jesus é espancado. E a única maneira deles executarem Jesus é sob a ordem de Roma. E os judeus não poderiam nunca executar ninguém, só se Roma permitisse. Eles levam até Pilatos e pedem: Pilatos, nós queremos uma execução, nós queremos que esse homem que se diz Filho de Deus, que se diz o próprio Deus, está tentando provocar as pessoas a segui-lo, proclamar ele rei, ele precisa ser morto, ele precisa ser crucificado. Pilatos pensa: não. Depois de conversar com Jesus e arguir, descobre que não tem nada realmente suficiente para acusar Jesus, decide que Jesus deve ser açoitado. E ontem eu estava dando uma olhada de novo naquele filme, Paixão de Cristo. Quem viu esse filme? É um filme que eu não lembrava do nível de violência desse filme, mas é só um retrato que deve ser mais ou menos fiel ao que significava tortura naquele tempo. E a gente lê o versículo: levaram para ser açoitado, e demora 2 segundos lendo esse versículo. O filme traz uma perspectiva maior, e como é grande e violento e terrível. Pilatos, eu acho que acreditava que quando Jesus voltasse, completamente desfigurado de ter sido açoitado, com a sua carne completamente destruída, flagelado, o povo olhasse e pensasse: não quero ver isso, não precisa matar, deixa para lá, já sofreu o suficiente. E ele traz Jesus de volta e o povo continua dizendo que quer que ele morra, quer que Jesus seja crucificado. E João está lá, vendo tudo isso, vendo esse momento, e mais tarde registrando para mim e para você. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Era comum você ver uma crucificação em Roma acontecendo em algum momento. Sempre se tratava de um criminoso muito perigoso, possivelmente alguém que estava tentando criar um levante contra Roma, e eles deixavam aquela pessoa crucificada morta por dias e semanas, às vezes meses, para que servisse de sinal para todo mundo olhasse para aquilo e ficasse com medo de Roma. A crucificação não foi inventada pelos romanos, mas eles foram os melhores para aperfeiçoar o grau de crueldade. E eles levam Jesus para ser crucificado, e então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. E aqui tem outra série de mensagens, só nessa frase. Ele saiu para um lugar chamado Caveira, o Monte do Calvário, ou também Gólgota. Significa isso, Monte da Caveira. E o próximo versículo não tem muitos detalhes. João sabia que todo mundo que estava lendo possivelmente entendia o que significava. Ele diz: ali o crucificava. Significa colocar ele sobre aquela cruz e pregar com cravos bem grandes, com pregos bem grandes, as suas palmas das suas mãos, para que ele fique preso naquela cruz, naquela madeira, e os seus pés. Tem muitas imagens que a gente percebe disso, talvez nenhuma retrate a realidade do que isso significava. João está ali bem perto, vendo esse horror, e ele registra até mesmo as palavras que Jesus declara, cada uma delas. Ele registra o momento em que Jesus olha para ele e fala com ele, e fala para Maria que está do lado dele: esse vai ser o seu filho agora, Maria, João, essa vai ser a sua mãe, como que dissesse: toma conta da minha mãe. Como quem está se despedindo, como alguém que diz: a morte realmente está chegando. E João ouve Jesus proferir as suas últimas palavras. E Jesus disse: está consumado. E com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. E Jesus morreu. Depois de declarar: está pago, está consumado, está concluído, terminou. Que talvez mais tarde eles vão entender o que significa. Está consumado significa: a dívida foi paga completamente. Não tem mais nada para pagar.
ninguém mais precisa pagar, porque ele já pagou completamente. E ele morre ali na frente de João, de todos que estão ali. E eu não sei o que passa no coração de João, porque esse é um dos momentos mais marcantes da sua vida, obviamente. Mas enquanto ele escreve isso, ou possivelmente está ditando para que alguém escreva, ele para. Ele deve respirar fundo, ele faz uma pausa, e ele cria um editorial, ele escreve algo dele mesmo. Já não é mais a narrativa, mas é ele falando. Que é muito interessante, muito curioso. E eu acho que ele faz isso pensando nas gerações futuras, pensando em nós. Ele escreve: aquele que viu, dizendo dele, disso deu testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele está repetindo 3 vezes. Se você está lendo isso, eu queria que você soubesse que eu estava lá. Ele está falando 3 vezes: é verdade, é verdade, é verdade. É o que eu estou te falando. É verdade. Ele continua repetindo. Ele sabe que o que está dizendo é verdade. E dela testemunha com o propósito. E nesse momento, a impressão que eu tenho é que como se João esticasse as suas mãos através dos tempos e conseguisse chegar até onde você está e tocasse nos seus ombros e olhasse para você e dissesse: para que vocês também creiam, assim como eu criei, assim como eu acreditei. João, até agora você só me contou que esse homem foi condenado e morto. Não tenho dificuldade de crer nisso. Até agora é só mais um aspirante a ser Messias, a ser rei, que Roma executou. João, tranquilo, a gente acredita em você. E não, você não está entendendo. Não é essa parte, é o que vem agora. É o que vem em seguida, é o que eu vou narrar a partir de agora, que eu acho que você vai ter grande dificuldade de acreditar. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Eles tinham que pedir porque, em geral, quando alguém estava crucificado, ninguém tirava o corpo, ele nunca era sepultado, ficava lá. Mas ele pede, talvez até com algum suborno, a Pilatos. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Possivelmente morava na região onde tinha mais religiosos, na região da Judéia. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Junto com ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. A gente lembra dele. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. O que é isso? É o que eles precisavam para embalsamar o corpo. Porque a única coisa que eles pensavam é que iam lidar com o corpo. E era exatamente isso. Então a gente vai fazer o que a gente sempre faz. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho e com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim um sepulcro novo onde ninguém jamais fora colocado. Que conveniente, que ótimo. Pertinho da onde Jesus tinha sido crucificado havia um sepulcro, prontinho para recebê-lo. A preocupação era pressa nesse momento. Por ser o dia da preparação, ou seja, já era sexta-feira, quando fosse 6 da tarde, quando o sol estivesse se pondo, todo mundo tinha que parar tudo por causa do sábado, especialmente na Páscoa, tinha que parar tudo. E era o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Não tem nada de tão especial nisso, é simplesmente uma questão de pressa. E o que vem a seguir é um pequeno hiato. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com Pedro, com João, com Tiago, André, com os outros discípulos, com Maria Madalena, naquele sábado. O sol se pôs na noite de sexta-feira e eles estavam tentando entender o que aconteceu. Foi tudo muito rápido. A gente estava com ele ontem. A gente estava extremamente empolgado com o que ele estava falando para a gente ontem. Você lembra quando ele falou da nova aliança? Você não acreditou junto comigo que era mesmo isso? Que chegou a hora? Acreditei. Você lembra quando ele falou do novo mandamento? Fez todo sentido, é. Você lembra quando ele pegou aquela toalha e começou a lavar nossos pés e disse que a gente deveria fazer uma coisa? Você percebeu quando de repente teve um tom de despedida, mas a gente não estava entendendo? Era isso mesmo. Não dá para entender.
Eu achei que ele era o Messias. Eu achava de verdade que ele era o Filho de Deus. Eu estava completamente convencido que chegou a hora. Como é que a gente vai explicar isso? O que a gente faz com isso? Eles foram dormir e talvez no sábado não conversaram muito, tentaram entender como esse homem pode ter morrido. Não pode ser Deus. Se fosse Deus, não morreria. Eles não faziam ideia da razão da morte, do motivo da morte, da importância, do significado, da relevância, do poder do sangue derramado. Tudo que eles viam era algo que eles esperavam e que não aconteceu, ou algo que eles não esperavam e acabou acontecendo. Mas depois que o sábado termina, eles vão dormir. Na manhã de domingo, João conta que eles foram despertados, foram acordados com o som de batidas na porta. E era Maria Madalena, e ela estava extremamente nervosa, soluçando, em pânico. E ela diz a Pedro e a João: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Tiraram o corpo de Jesus do sepulcro, porque se alguém vai tirar você e colocar em outro lugar, você não tem muita ingerência. Ela está entendendo que Jesus só pode ter sido roubado. Ela não pensava nunca numa ressurreição, ela pensava que alguém roubou o corpo, o que todo mundo pensaria. Quando ouviram isso, Pedro e o outro discípulo, quem era o outro discípulo? Era ele mesmo que está escrevendo, João. Saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas teve um que foi mais rápido. O outro discípulo, sem ser Pedro, falando dele mesmo, de João, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Por que ele faz tanta questão de colocar isso? Parece um pouco de competição, né? Eu tenho uma teoria de que, como João, quando escreveu isso, já foi bem tarde, Pedro já tinha morrido, ele pensou: acho que é seguro escrever isso, sem ter nenhuma crítica, sem ter nenhum problema. E era verdade, ele realmente correu mais rápido. É tanto verdade que ele vai falar em seguida mostra a sua honestidade. Ele se curvou e olhou para dentro e viu faixas de linho ali, mas não entrou. Por que João não entrou? Pelo mesmo motivo que a maioria de nós não entraria. Estava escuro e era um sepulcro. E João está registrando tudo isso com muita honestidade. Ele não quer ser o herói da história. Ele não é o herói da história. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro. Por que Pedro entrou no sepulcro? Porque era Pedro. E viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E curiosamente, não deixa escapar essa parte, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. E quando João, quando ele vai entrar, depois outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou e viu a mesma coisa. Ele diz, ele viu e creu. Foi porque João teve que fazer imediatamente essa matemática dentro dele. Não foram ladrões. Ninguém vai roubar um corpo e vai tirar todas as faixas, dobrar e colocar bonitinho aqui do lado. Se alguém vai roubar um corpo por alguma razão, vai pegar e vai sair correndo com tudo que estiver junto. Eles sabiam imediatamente que aquilo não fazia o menor sentido. Mas quando João escreve isso, que esse foi o momento em que ele abre os olhos e começa a perceber, ele faz questão de dizer, ele viu, que essa é a equação sempre de João. Primeiro a gente viu, e depois era inegável o que a gente viu, então a gente creu. Eu acho que quando ele escreve isso, ele começa a pensar, ele creu numa ressurreição e tudo que ela significa, porque a partir de agora, porque Jesus ressuscitou, tudo que ele disse antes só pode ser verdade. Tudo que ele declarou a respeito dele mesmo, tudo que ele nos ensinou a respeito de Deus, que a gente nunca tinha ouvido antes, tudo que ele fala a respeito de mim e de você, só pode ser verdade. Quando João escreve e ele creu, ele está dizendo, e o meu mundo mudou completamente. A ressurreição reformula toda a sua vida. A ressurreição reformula tudo, muda toda a nossa história. Ele pode ter convicção, tudo que Jesus ensinou é verdade.
E talvez ele pensasse, se ele pudesse estar aqui em uma dessas canções que a gente canta falando de vida e falando de ressurreição, como a gente cantou hoje, que amor é esse? Capaz de abrir mão do seu próprio filho por minha causa. E o que Jesus faz quando ele morre, pagar o preço pelo meu pecado, e ele volta a viver para dizer que tem vida para mim também, vida eterna. João e os outros discípulos também, depois desse momento, eles vão encontrar Jesus e ter um diálogo com ele algumas vezes. Mas tem um, especialmente, que é particularmente importante, que eu queria deixar junto com você antes de você voltar para casa. Então, nesse próprio capítulo 20, um pouquinho mais à frente, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então você já sabe para onde a história está indo. Aliás, todo mundo conhece essa história. Jesus aparece para um pequeno grupo de discípulos. Tomé não está no meio deles. E quando eles vão contar para Tomé, eles dizem assim, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Tomé é muito, muito parecido comigo, com você. Em geral, a gente julga Tomé que tem que ver para crer. Mas em geral, se você é um pouquinho inteligente, você sabe disso. Não existe na sua história, possivelmente, nesse grupo que está aqui, ou você que está me ouvindo, com raríssimas exceções, alguém que você conhece que ressuscitou. Alguém que você perdeu, alguém que morreu que você conhecia, passou uma semana, alguém disse para você, aquela pessoa que morreu está viva. E se isso acontecesse, eu queria que você pensasse qual difícil seria para você em acreditar no relato de alguém. Qual difícil seria para mim, para você acreditar quando alguém te diz que outra pessoa ressuscitou. E Tomé já estava calejado. Ele acreditava que realmente tinha se enganado durante muito tempo. Ele não quer ser enganado outra vez. E ele pensa, vocês estão dizendo que viram Jesus? Sim, Tomé. Eu acho que vocês viram alguém parecido com ele. Eu acho que vocês viram alguém que com certeza era uma cópia de Jesus, para vocês acreditarem. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos... E quando ele fala isso, ele pensa, mas alguém pode inventar alguma cicatriz, alguma maquiagem. Eu vou além. Se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, nas suas mãos, nos seus pés, e não puser a minha mão ao seu lado, onde aquele soldado romano transpassou no final Jesus, e sai água e sangue do seu corpo, mostrando que ele está completamente sem vida. Se eu não puder tocar e ver, nunca que eu vou crer. Ok, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé agora estava junto deles. E essa cena eu acho muito engraçada, se a gente pudesse vê-la acontecendo, não se você é um dos discípulos. Mas apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tem coisa mais irônica do que você gritar paz, e está todo mundo gritando de medo, porque de repente, com tudo trancado, alguém apareceu ali no meio. Tem gente que fala que Jesus atravessou a parede, em algum nível ele atravessou, não sei como. Mas ele entrou num lugar de portas fechadas. E com certeza disse a melhor coisa que poderia dizer, paz seja com vocês. E imediatamente, ele fala com Tomé. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui. E veja as minhas mãos, estenda as mãos, toque aqui do meu lado. Sem ter conversado com ele, Jesus já sabia que Tomé precisava disso. Eu estou bem aqui na sua frente, Tomé. Então, para de duvidar e creia. A gente lê isso e muitas vezes acredita que Jesus está simplesmente chamando a atenção dele. Existe essa possibilidade de Jesus ter dito, rapaz, você não pode crer no relato de outras pessoas? Mas talvez seja simplesmente o que Jesus sabia que Tomé precisava e que todos eles precisavam, de ver. Então para de duvidar, pode crer, estou aqui. E Tomé declara, eu acho que com imensa paixão, ele sabe que é Jesus. Até hoje ele tinha chamado ele de Senhor, mas ele vai além, ele fala, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você viu e você creu? E faz sentido.
Você está pronto para a próxima parte? Jesus vai além do seu contexto imediato e sabendo que essa história seria repetida por gerações. Pensando em você, ele coloca as mãos no ombro de Tomé, olha bem nos olhos dele e fala: felizes são os que não viram e creram. Bem-aventurado é você que não viu e ainda assim acreditou. Bem-aventurados aqueles que creram por causa do testemunho de pessoas como João, de homens que estavam lá e realmente viram. E quando João vai terminar o seu relato, logo depois que ele fala de Tomé, o próximo versículo ele fala: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais, e não estão registrados. Não daria, e no próximo capítulo, no finalzinho ele fala, não daria mesmo para registrar tudo. É muita coisa, muita coisa. Mas esses pouquíssimos sinais que eu coloquei no meu livro, tem um propósito. É para que vocês creiam, assim como eu, que estava lá, vi e criei. Que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, só porque você resolveu pegar a sua confiança e depositar nele, e crer nele, você tem a vida em seu nome. Quantos podem dar glória a Deus? Por que, João? João diria porque naquela manhã de domingo que aconteceu, selou de uma vez por todas, confirmou, autenticou a promessa de Deus. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, eu não preciso temer. Eu sei que a minha vida está nas mãos dEle. Ele está me levando, Ele está me carregando. Eu estou em Cristo. Seria maravilhoso estar lá, assim como João, para a gente ver. Seria maravilhoso presenciar isso, saber que o nosso Senhor, que eu vi crucificado, está agora vivo na minha frente, só por quem Ele é, só pela maravilha de quem Jesus é. Mas tem muito mais envolvido. Quando a gente canta isso, a gente fala: eu posso crer que eu tenho um futuro. E não é um futuro até 2000 e alguma coisa. É um futuro que não tem fim. Porque assim como Ele morreu e ressuscitou e não morreu outra vez, Ele te traz ressurreição para você nunca mais morrer, para você viver com Ele eternamente. Nessa manhã de domingo, nessa manhã de Páscoa, não perca de vista. Não é qualquer outra coisa, mas é a ressurreição. É a única base para você estar aqui, para você honrar o nome de Jesus e para você lembrar o tempo todo de confiar que a ressurreição te deu vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé?